tarde, Vanderlei Rebelo. Consegue me ouvir? Consigo ouvir bem, Caio. Tudo bem? Ótimo. Bom, estamos iniciando mais uma live na página @Caio Mirabelli. O convidado de hoje é o meu colega de profissão, Vanderlei Rebelo. E antes da gente iniciar esse bate-baba aqui com o Vanderlei, que a gente vai discutir questões da cidade, questões do Rio de Janeiro, questões da advocacia, porque somos advogados também, eu vou dar 2 minutos para o Vanderlei se apresentar para os nossos telespectadores. Bom, boa tarde, Caio. Boa tarde aí a todos os ouvintes do Caio, que eu tenho ótimas referências dele, um excelente profissional, jornalista, escritor, e a gente se parece um pouquinho. Eu sou advogado criminalista, me formei em 1980 na PUC do Rio e atuo na Ordem dos Advogados do Brasil já há muitos anos, sou conselheiro titular lá, sou presidente da Comissão de Política sobre Drogas atualmente. Por 12 anos eu fui presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB e gosto muito dessa minha atuação junto à classe, né, junto ao nosso órgão de classe, sempre gostei. E sou vice-presidente da Associação Nacional e Internacional de Imprensa. Estou lá com o nosso amigo, o presidente Roberto Monteiro e muitas outras pessoas. E a gente também está fazendo um trabalho muito interessante lá na associação. E conto com você, Caio, para conhecer a nossa associação, conversar com a gente lá. E, além disso, também atuo como sou o presidente da Sociedade Brasileira de Vitimologia, tá? Já há muito. Oi, voltou. Tua imagem? Voltou, a tua imagem voltou. Bom, consegue me ouvir? Consigo. Conseguimos te ouvir bem. Houve um pequeno congelamento da minha parte, mas eu estava ouvindo maravilhosamente bem. Todo mundo aqui também estava ouvindo bem. Ótimo, Então, ótimo. Vanderlei, primeira pergunta. Você mora no Rio de Janeiro, assim como eu, como muitos colegas e amigos que nós temos em comum também, nossos parentes. E eu tenho observado que, nos últimos anos, na cidade do Rio de Janeiro, teve um crescimento exponencial do número de moradores de rua, principalmente na zona sul da cidade. E você, como advogado, pesquisador social, participa de inúmeras comissões e grupos de estudo, qual o caminho para o município resolver esse problema? Olha, cara, é um problema que existe desde que a gente se conhece como gente. Só que você disse a verdade, está aumentando muito. Eu estou aqui no centro, no meu escritório agora, e anteontem eu estive no Ministério Público, foi segunda-feira, eu estive no Ministério Público, em audiência, ali embaixo do Ministério Público e da Defensoria Pública, na Avenida Marechal Câmara. Eu contei mais de 30 pessoas dormindo no chão. O centro da cidade, a Zona Sul, como você falou, Copacabana, então, parece que atrai muito mais do que os outros bairros da Zona Sul. O número cresceu de uma maneira assim
escandalosa, pode-se dizer, por quê? Porque está descontrolado. E eu acho que a assistência é praticamente zero. Eu, de muito tempo para cá, eu não vejo ninguém, nem da prefeitura, nem do Estado, recolhendo essas pessoas, orientando essas pessoas. A gente não vê notícias na televisão, seja do prefeito, do governador, indicando medidas para aliviar o sofrimento dessas pessoas, o abandono dessas pessoas. E eu acho, Caio, sinceramente, que tem que haver um movimento, uma política social de acolhimento urgente, urgente. Essas pessoas precisam de abrigo. Nós estamos vivendo num momento, com essa pandemia, com esse vírus aí no ar, que isso vai se agravar. As pessoas estão perdendo suas casas, as pessoas estão sendo expulsas das favelas, as coisas estão se deteriorando, estão se agravando, e essa população de rua vai aumentar. Eu acho que o Estado e o município principalmente, nós temos cerca de 100 bairros, o município do Rio de Janeiro, só a Zona Sul, o centro, mais de 10 bairros. Zona Oeste, então, muito mais. A gente tem que se preocupar com isso, tem que encontrar abrigo para essas pessoas, tem que ter como recolher essas pessoas e dar condições de vida digna, de sobrevivência. E, na realidade, Caio, nem o prefeito, nem o governador vão estar fazendo favor a ninguém. Porque está lá na Constituição, houve uma emenda constitucional, salvo engano, Caio, em 2006, que diz que moradia é direito humano fundamental. Então, falando em tese, mas não é em tese, é direito humano fundamental a pessoa ter uma moradia digna, como trabalho, educação, saúde, lazer, etc., etc. São direitos humanos fundamentais. Moradia também é. E eu tenho especulado muitas vezes na OAB, minha gente, o que a gente pode fazer? Nós temos que tomar medidas judiciais, adotar medidas judiciais para diminuir esse problema, para obrigar que as autoridades públicas, as autoridades do município, do Estado, da União, proporcionem moradia para essas pessoas, local digno para elas viverem. Eu não estou dizendo dar um apartamento para cada um, claro que eu não quero dizer isso, mas tem que haver um local. Tem que haver, não é, precisa, pode, não, tem que haver um local onde essas pessoas possam ser recolhidas, claro, espontaneamente, ninguém quer violência contra ninguém, ninguém quer tirar ninguém das ruas compulsoriamente, mediante violência, ameaça, etc. Não é nada disso. É garantir que essas pessoas tenham um abrigo, tenham um teto, tenham onde tomar um banho, fazer uma refeição. Isso é o mínimo que a prefeitura, por exemplo, tem que proporcionar a essas pessoas, por toda a nossa cidade. Excelente, excelente fundamentação. Concordo plenamente. Wanderley, vamos avançando, porque os problemas da cidade são enormes, assim como o universo é expansivo e grande, os problemas da cidade também são enormes, né? Segunda pergunta, Wanderley. Crise na saúde municipal, entra prefeito, sai prefeito, os hospitais municipais, os postos de saúde, as UPAs, nada funciona e a tendência é sempre piorar, piorar, piorar. Na sua opinião, como observador social, a crise na saúde, ela é má gestão ou corrupção? Qual é a causa dela? O que eu gosto em você, Caio, é que você pergunta e ajuda na resposta. É má gestão e corrupção, Caio. Não tem a menor dúvida. E, quiçá, outras mazelas. Mas, principalmente, a má gestão e a corrupção. Por quê? Porque você não pode colocar para gerir a saúde, não necessariamente precisa ser um médico. Pode ser um especialista em gestão, em administração, tá? Existem centenas de bons profissionais se formando aí nessas áreas de gestão pública. Mas o problema que nos aflige muito, e não sei que remédio existe para isso, é a troca de favores, Caio. É a politicagem que a gente vê acontecer.
É o secretário que entra, porque foi uma promessa do governador colocar alguém na Secretaria de Estado a pedido de alguém, a pedido de algum partido. Essa promiscuidade dos poderes executivo, legislativo, principalmente, até do judiciário, tá? Me atrevo a dizer, é uma coisa muito nociva para o avanço desse tipo de gestão pública, tanto na saúde quanto na educação, até na segurança, tá? Só para você entender o que eu quero dizer. Você é candidato a vereador, se elege, chega o prefeito, não, vem para cá para uma secretaria comigo. Isso devia ser proibido, cara. Entendeu? É vereador, se elegeu vereador, vai ser vereador, vai cumprir o seu mandato todinho. Não pode sair dali para lugar nenhum. Tá? E assim no Estado, e assim na União. Agora, essa promiscuidade, essa troca de favores, não funciona, não está funcionando, a gente tem visto isso. Então, é a má gestão, porque não vai gerir aquele hospital municipal um bom profissional, tá? Às vezes não é, às vezes é esse compadrio, essa troca de favores, essa promiscuidade que existe na política, infelizmente, ou é a corrupção, que a gente tem visto aí no Estado, principalmente, quantas ONGs aí, está todo mundo preso. Nós temos ex-secretários presos, nós temos outras pessoas da Secretaria de Estado presas, o governador possivelmente envolvido nessas falcatruas, nessa roubalheira, como o próprio secretário, aparentemente, o Edson Santos, salvo engano, que foi preso recentemente, disse que participou, que o governador participou. Então, o que está acontecendo, cara? As pessoas se envolvem, crescem os olhos quando as pessoas entram no poder público, entram para o legislativo, para o executivo, e querem enriquecer a qualquer custo. E qual é o custo principal disso tudo? É a doença, é a falta de educação, é o abandono, é a indiferença, é a pobreza, é a miséria aumentando. E aí, o que a gente tem que fazer é apelar muito, gritar muito aí, né? Para o Ministério Público, para o Judiciário, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Essas pessoas têm que ser afastadas do poder, tá? E é ótimo hoje em dia que, pelo menos, a mídia está muito em cima, né? Hoje em dia, a gente vive num Big Brother Brasil, graças a Deus, que essas pessoas não conseguem se esconder. E quando chegam às barras da justiça, correm para fazer uma delação premiada, o que eu acho ótimo também, porque aí vão sendo descobertos os corruptos. Então, é uma questão de má gestão e é uma questão de corrupção também, tá? Então, além disso, eu me atrevo a dizer que o vereador está ali para fiscalizar, né? E um vereador, ele tem que ir aos hospitais municipais, né, que são, sei lá, 20 hospitais municipais, ele tem que ir nas escolas municipais, ele tem que fiscalizar, esse é o dever dele, fiscalizar o poder executivo, né? Fiscalizar a execução de tudo o que foi programado para ser feito pelo Estado. E em bem do povo, da sociedade, daquelas pessoas que elegeram o vereador. Ninguém vê isso. Infelizmente, a gente não vê isso. Então, está na hora, realmente, de haver uma mudança na Câmara de Vereadores aqui, principalmente do Rio de Janeiro, porque eu acho que a grande maioria, tá? Conheço excelentes vereadores, não faz nada. Vai lá, recebe o saláriozinho dele, participa da sessão, ganha um jetonzinho dele, mas trabalhar de fato para a sociedade, eu não tenho visto. Falta fiscalização, falta gestão e muita corrupção, sobra corrupção. E você fez o bolo de chocolate, eu vou botar a cereja do bolo. Você deixou bem claro que se os vereadores e os membros do Ministério Público, dos órgãos fiscalizadores, cumprissem com suas funções constitucionais, muita coisa estaria melhor. Eu acho, tenho certeza. Tenho certeza. Você viu recentemente, eu acho que foi um deputado estadual, não me lembro o nome, não quero falar e errar aqui, que foi fiscalizar esses hospitais aí esses hospitais que foram construídos aí por causa da Covid, né? Que comeram milhões e milhões de reais e 1 ou 2 ficaram prontos, os outros já foram abandonados.
E o deputado foi lá, acompanhado, e fez a fiscalização. Você viu o estardalhaço que aquilo foi, viu a repercussão que aquilo foi. Foi ótimo, ele foi acompanhado da mídia, algumas pessoas filmando. Isso é que resolve. Ele está cumprindo o papel dele, ele não está fazendo favor nenhum à sociedade. Ele está cumprindo um dever dele, que é de fiscalizar a execução de tudo que o Estado está fazendo. Se houvesse isso, você imagina, Caio, 50 e tantos vereadores, não sei quantos, mais de 100 deputados, fiscalizando hospitais estaduais, municipais, escolas públicas. Você acha que esses diretores, esses gestores, iam ficar tranquilos como eles estão tranquilos? Não ficariam. O problema é que falta iniciativa no Poder Legislativo de cumprir a sua verdadeira missão. E obrigatória. Tá lá, ele tem esse dever, não sou eu que estou dizendo. Então, se isso acontecesse, com certeza ia melhorar muito, muito. Perfeito. Antes de eu passar para a terceira pergunta, eu tenho que parabenizar aqui nossos telespectadores. A Luca Lazães está mandando um aceno. Rubi Del Sol está mandando outro aceno. Paulo Carvalho 1 está mandando um abraço. Deu uma boa tarde. A Dança das Curandeiras entrou. Valquíria Rebelo entrou. Sérgio da Silva. Joel Braga, Luiz Antônio Bastos, boa tarde, meus amigos, saudações do doutor Vanderlei. O doutor Azenha mandou um grande abraço para o irmão Vanderlei para mim. Obrigado, Azenha. Valquíria Rebelo, parabéns pela lucidez, um beijo. Joel Braga está batendo, palmas. Obrigado, galera, obrigado. Vamos continuar. Obrigado aí a todo mundo aí que está nos ouvindo. Isso. Terceira pergunta, Rebelo. Outro problema aí que a gente enfrenta desde que a gente veio ao mundo, principalmente no Rio. Crescimento desenfreado das favelas. Como que o poder público pode frear esse problema que é bem complexo? Ô, Caio, a gente fala nisso, eu já falo nisso, a gente já estuda isso, pesquisa isso. Há mais de 20 anos, 30 anos, tá? Eu já era da Comissão de Direitos Humanos da OAB em 1992, um ou dois, quando eu entrei para lá. Fiquei lá muitos anos, cheguei a ser vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E eu me lembro que naquela época a gente tinha pouquinho, né? Mas cerca de 400, 500 favelas no estado. Hoje talvez a gente tenha mais de 1000 favelas no estado. E pensando em termos de município, sei lá, cerca de 400 favelas. E o problema não é a favela. Claro que não é. O problema não são as pessoas que vivem nas favelas. Claro que não é. Até porque uma minoria dentro desses locais, dessas comunidades, são pessoas que praticam crimes e tal. Mas essa minoria é muita gente. Hoje é muita gente. Recentemente eu vi uma notícia aí na televisão, não me lembro que canal, mas que o número de pessoas que cometem crime nessas comunidades somadas é um número muito maior do que o número da nossa força policial. E aí contando PM, Polícia Civil. Então, em palavras simples, tem mais bandido do que policial. E eles estão muito bem armados. Mas isso não é o problema. O problema, isso é questão de repressão, isso é com a polícia. A gente tem que falar em prevenção. E a prevenção, ela ocorre nessas comunidades pela educação, né? É pela assistência social. A omissão do poder público, há décadas, tornou... É quase impossível você hoje prestar assistência a todas essas comunidades. Como é que você vai chegar a essa população gigantesca, nesses locais de dificílimo acesso, e às vezes sendo barrados por forças ocultas lá, né, que impedem o acesso do poder público, etc. Então, hoje, esse é um problema de dificílima solução. Mas, de qualquer forma, eu acho que o poder público, nem o municipal, nem o estadual, podem se omitir com relação a isso. Eu acho que tem que ir devagarzinho, ir comendo pelas beiradas, mas entrar, levar a assistência social para lá, levar a educação digna para lá,
levar a saúde digna para lá, postos de saúde, as UPAs foram iniciativas que começaram dando certo, hoje elas estão meio desmanteladas, funcionando precariamente, mas foi uma ideia interessante aquilo. Agora, isso tem que se renovar. Agora, as forças policiais envolvidas nesse tema, eles têm que estar melhor preparados, né? Eles têm que ter aulas frequentes de direitos humanos fundamentais, de cidadania, como tratar, como lidar com as pessoas, tá? Então, eu acho que é um somatório de iniciativas que a gente tem que ter para a gente alcançar algum tipo de resultado positivo, e aí, a muito longo prazo, Caio. Agora, é um problema realmente muito difícil de ser resolvido. Para mim, ser resolvido é impossível, mas que a gente pode minimizar os danos que eles estão causando hoje, principalmente, nessa população maravilhosa que existe lá, de trabalhadores, de crianças, tão tratados com indiferença, até com certo abandono. Eu acho que o poder público, aí eu volto, né? Poder legislativo e executivo tem que se juntar e se empenhar para melhorar as condições de vida dessas pessoas. Agora, Rebelo, se me permite, eu vou ser um pouquinho polêmico. Na década de 80 e 90, o Rio de Janeiro teve um governo que pensou o social e procurou proteger as crianças mais humildes, de famílias pobres, implantando os CIEPs. Tá? Maravilhoso. Pois é. E nós dois sabemos que dois governadores destruíram esse projeto. Vergonha. Que foi do PSDB, não vou falar não para não polemizar. E o outro que está aí até hoje, que é ministro de todo mundo e nunca vai preso, que a gente sabe quem é também. Uma vergonha. Tu acha que esse projeto lá do CIEPs, de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, você acha que isso ainda será resgatado ou já virou uma utopia? Não, eu não acho que seja utopia. Eu acho que poderá ser resgatado. E eu acho que deve ser resgatado com urgência. Não só resgatado, ele tem que ser ampliado. Aquele foi um projeto maravilhoso do governo Brizola, do Darcy Ribeiro. Eu acho que para mim, foi um momento de educação no Estado mais significativo, para mim, de todos os tempos. Tá? E que poderia ter sido levado adiante. Mas aí entram aqueles governadores que se preocupam mais com a política do que com o bem-estar do povo e destrói aquilo que foi feito. Por quê? Pura vaidade, imbecilidade, que eles não querem dar continuidade a um trabalho maravilhoso que foi iniciado de outro partido, por um inimigo político. Esse tipo de coisa assim que a gente não entende como é que isso ainda acontece. E é como você disse, né? Vários governos se seguiram, nada fizeram para resgatar aquele trabalho maravilhoso, muito pelo contrário, deixaram ao Deus dará. Os últimos governos, então, quase todos os ex-governadores presos, né? Corruptos, totalmente indiferentes à educação. Poucas vezes eu ouvi eles falando de promover uma educação digna, eficiente, satisfatória, assim como com relação à saúde. Mas eu tenho certeza que, havendo o que nós conversamos no início, Caio, fiscalização, cara. A gente tem que ficar em cima. Eu adoro, por exemplo, essas associações de imprensa como a ANI e outras, que se dedicam a isso, que batem nisso, que correm atrás disso. Mas isso é um dever primordial, principal do Poder Legislativo. O Poder Legislativo pode influenciar nisso, pode exercer pressão com relação ao Executivo para que esse tipo de projeto seja resgatado. Isso é fundamental para a educação. Crianças na escola quase o dia inteiro, elas têm café da manhã, têm almoço, quiçá têm janta, e depois vão para casa. Que mundo melhor do que esse para a realidade que a gente vive, Caio? Não tem, não tem. Em vez de terem destruído, eles tinham que ter implantado outras escolas, implementado esse tipo de iniciativa de educação aos montes por todo o estado do Rio de Janeiro.
copiar o que fez o prefeito de Nova York, quando a criminalidade imperava lá entre jovens, adolescentes, e saiu construindo praça de esporte para tudo que é canto, uma iniciativa simples. Em vez da garotada ficar na rua se preocupando em comprar drogas, em cometer uma violência, em fazer pega de automóvel, eles iam para as praças de esporte, para as praças públicas, para praticar esporte. Esporte e educação são as armas contra a violência, contra as drogas principalmente, e as drogas levam a tudo mais, né? Então, eu acho, Caio, que as coisas como estão acontecendo agora, eu tenho certeza que daqui a 2 anos nós vamos eleger um bom governador. E eu tenho certeza que esse próximo governador, ele vai ter receio. Se ele for honesto, não tem problema. Mas se ele não for, ele vai ter receio de praticar qualquer ato de corrupção, porque as coisas estão ficando muito difíceis. Então, esse atual governo, também deixa para lá nomes, esse troço todo, eu tenho certeza que não vai fazer nada com relação a isso. E olha que ele ainda tem muito tempo pela frente, quase 2 anos e meio. Mas não vai fazer nada. É uma pessoa que a gente não... Eu particularmente, tá? Quem discordar de mim, normalmente, muito normal, eu não acredito mais. Não acredito mais em nada que ele fala. Não acho que ele vai fazer nada, tá? Ele agora só grita a inocência dele na televisão. Então, eu acho que ele vai se ocupar disso, né? De se defender das acusações contra ele. Mas eu acho que governos no futuro, vão começar a repensar esse modelo de educação maravilhoso que foi iniciado lá por Brizola e por Darcy Ribeiro. Agora, se o Poder Legislativo, vereadores e deputados estaduais, não se meterem, não se intrometerem, não fiscalizarem, não pressionarem, a coisa pode demorar muito mais para acontecer. Tá? Então, se não houver um somatório de esforços, esse somatório é que é a coisa mais importante. E aí eu não digo só o Poder Legislativo, Ministério Público, a OAB, né, pelas suas comissões, as associações de imprensa, que são imprescindíveis para esse tipo de pressão, de cutucar com força. Então, eu acredito no futuro. A gente ainda vai ter que esperar um pouquinho, mas eu espero que nas próximas eleições a gente consiga colocar uns bons vereadores aí, que a gente está precisando, tá? E que nas próximas eleições para governadores e deputados a gente também coloque uma linha de frente aí, competente e que queira melhorar as condições do nosso povo, do estado, do município. Excelente. Costumo falar que tudo que é bom passa rápido, né? Então a nossa live já caminha para o final, mas antes de a gente terminar, eu vou fazer 2 perguntas para ti agora. A penúltima pergunta. Wanderley Rebelo, o que é ser advogado na essência? Primeiro eu quero dar uma notícia. Hoje nasceu meu netinho Gael, tá? Parabéns. Obrigado. E ser advogado, Caio, na essência, é ser lutador, né? Rui Barbosa já dizia que a advocacia não é profissão para covarde, né? Não pode ser covarde. Você tem que enfrentar, tem que lutar, tá? Tem que ir preso de vez em quando por desacato à autoridade. Eu tenho algumas anotaçõezinhas na minha ficha, mas nunca fui condenado. Mas você não pode, tem que entender, o advogado tem que entender e aprender que não existe hierarquia entre juiz, promotor, advogado. Então, somos todos iguais, isso já diz a Constituição Federal, não precisava em momento algum o nosso estatuto dizer que não há hierarquia entre advogados, membros no Ministério Público e da magistratura. E ser advogado essencialmente é isso, é ser um lutador, ser corajoso, honesto, fiel aos seus clientes, né? Trabalhar com zelo, com denodo, com coragem, e é uma profissão maravilhosa, que permite que você mude os rumos de uma sociedade, com uma boa atuação, com vontade de realizar. Um advogado faz um estrago aí junto com os corruptos e os maus gestores.
Maravilha. E agora, a última pergunta seria 2 minutos para a sua despedida aos nossos telespectadores. Bom, primeiro, Caio, eu queria agradecer a você por essa live, né? Demorou para sair, né, Caio? Mas saiu. E eu queria me despedir me colocando à disposição de todo mundo. Tem meu Instagram aí. Quem quiser meu e-mail, a gente passa, a gente pode conversar. E queria dizer isso, que a gente tem que lutar sempre, continuar trabalhando, acreditar que dias melhores virão, apesar de tudo isso que está acontecendo, tá? Tudo passa, né? Essa é a minha frase de cabeceira. Uma vez me entrevistaram na tribuna do advogado e me perguntaram qual é a tua frase de cabeceira que você mais gosta. A minha frase de cabeceira é essa, vai passar. E o meu livro de cabeceira é Dom Quixote. E eu acho isso, né? Que a gente tem que se movimentar agora para tentar mudar as coisas, né? Fazer um bom trabalho. Esse povo, miséria, pobreza aumentando, esse povo precisa cada vez mais da gente, né? E aí eu vou repetir aquela máxima, né, de Chico Xavier, né? Talvez a gente não possa começar agora, voltar atrás, começar agora para fazer um novo começo. Não, peraí, eu me perdi. A gente não pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora para fazer um novo fim. E é isso que eu convido todos os nossos ouvintes. Vamos começar agora, que seja, para a gente tentar fazer um novo fim. Obrigado, Caio. Obrigado a todos aí que ouviram. Eu agradeço aos telespectadores pelas mensagens de carinho e apoio. Agradeço o Vanderlei Rebelo, no meu nome, Caio Mirabelli, e no nome do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela entrevista, por essa live. Faremos mais lives ainda, já tem aqui um pré-conteúdo. E quem não pôde assistir aqui ao vivo vai estar no meu próprio Instagram, @CaioMirabelli, para assistir no gravado. E quem gostar de assistir nas redes sociais, ainda hoje estará no YouTube e no Facebook, Caio Mirabelli, Facebook, no YouTube, canal Nacionalismo, lá onde discutimos política, economia, direito, filosofia e tudo mais. Tenham todos uma excelente tarde, abraços fraternais. Boa tarde a todos também.